Olá, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Nós estamos na série do guia de programação C#, que você pode baixar o guia no link disponível na descrição. E na última aula a gente viu como modificar conteúdos de uma lista genérica, e nessa aula a gente vai verificar como pesquisar um elemento em uma lista genérica e como ordenar essa lista genérica, como ordenar os itens. Então vamos começar aqui. Nas nossas amostras, ou melhor, as nossas amostras ou exemplos utilizam listas relativamente pequenas. Nesse caso aqui a gente só tem 3 elementos, porque propósito didático, né, não tem como colocar muitos elementos aqui, senão só confunde e não agrega nada, né? Mas suas aplicações reais de produção ou até mesmo teste também podem frequentemente criar listas com muito mais elementos, algumas vezes numerando aos milhares, né? Então pode ser que você tenha uma lista aí enorme quando você estiver trabalhando realmente com C#. Então pode ser mais difícil de você saber, né, que o elemento tal é tal elemento, o elemento no índice X lá é tal elemento. É quase impossível de você saber, praticamente impossível. Então, para isso, o C# oferece um meio de você pesquisar um elemento aí na lista. É isso que a gente vai ver nessa aula. Para encontrar elementos nestas coleções maiores, você precisa buscar na lista, né, por diferentes itens. Aí o método indexOf busca por um item e retorna o índice desse item na lista. Ou seja, você vai pegar o nome da lista e digitar index.off e passar o item que você está procurando, e ele vai te retornar -1 se o item não existir, ou então vai te retornar a posição que esse elemento ocupa naquela lista. Então vamos pegar esse código aqui, colocar ele aqui, adicionar nosso código. Vamos analisar ele. Index igual a names. Names é o nome da nossa lista. A nossa lista tem Ulisses, Ana e Felipe. Depois aqui adicionou Maria e Bill e removeu Ana. Então ele está pegando essa lista e está procurando por Felipe dentro dela. A gente sabe que aqui tem, né? Ele está na primeira, segunda, terceira posição. Só que como removeu Ana, ele vai estar na segunda. Então, que a Ana saiu, né? Então, o Felipe passou a ocupar a segunda posição depois que removeu a Ana. Você pode olhar na aula anterior, a gente removeu esse item, esse nome. Então, aqui, indexOfFelipe. Como o Felipe existe, não vai retornar -1, vai retornar a posição que o Felipe ocupa. Então, vai retornar 1, que vai ocupar a segunda posição do vetor. E já vamos executar, que é melhor para explicar. Aqui. O nome Felipe está no índice 1, ou seja, segundo elemento da lista. Ulisses Felipe, 0, 1. Então, o Felipe está na posição 1, está no índice 1. Agora, quando um item não é encontrado, o indexOf retorna -1. Ou seja, não existe nenhum elemento nessa lista com o texto not found, né? Literalmente não é encontrado. Então, como não existe, ele não retorna uma posição, ele só retorna -1. Então, quer dizer que o -1 é a forma que o método indexOf usa para dizer que o elemento não existe na lista. Se retornar -1, quer dizer que o elemento não existe. E se retornar um número diferente de -1, quer dizer que aquela é a posição que o item ocupa na lista. Beleza? Aí os itens em sua lista podem ser ordenados também. Por exemplo, aqui a gente tem Ulisses, Felipe, Maria, Bill. Não está seguindo ordem alguma. Então a gente pode ordenar. De que forma? O método sort. Sort em inglês significa ordenar. Então o método sort ordena todos os itens na lista em sua ordem normal, natural, né? Normal. Alfabeticamente no caso de strings. Então, como essa lista
é uma lista de strings, quando a gente ordená-la, ela vai ficar na ordem alfabética. Então vai primeiro aparecer nomes com a letra A, depois com a letra B e assim por diante até a letra Z. Vai ficar ordenado alfabeticamente. Então a gente pega esse código aqui, coloca aqui embaixo, names.sort. Quando ele chamar names.sort, ele ordena os itens e quando imprimir aqui vai estar em ordem alfabética. Aqui embaixo. É sempre bom dar um console.writeLine aqui só para separar uma coisa da outra. Então aqui, Hello Bill. Antes estava bagunçado, estava Ulisses, depois Felipe, depois Maria, depois Bill. Aí quando a gente ordenou, ficou. Ou seja, quando a gente chamou names.sort, aí ficou Bill, depois Felipe, depois Maria, depois Ulisses. Porque Bill é a letra B, é a primeira letra que aparece aqui, é a B, a letra, né? Depois Felipe, que é F, aí M, depois U. Então a gente pode ordenar uma lista utilizando esse método sort aí, beleza? Aí ele só pede pra gente organizar melhor o código, separando esse código aí para um método separado aqui, um método específico. Então tudo que tiver aqui dentro a gente vai refatorar, vai extrair um método. Seleciona todo o código aqui dentro, dá Ctrl RM e aqui você põe o nome do novo método, dá Enter. Pronto. Agora aqui dentro de Working with Strings, a gente tem todo o código que a gente usou, que a gente criou até o momento para analisar listas, né? Na verdade é Working with Lists, eu penso, né? Ele colocou strings aqui porque a lista é de strings, mas beleza. Então é isso. Lembrando aí, só revisando rapidamente, que o método indexOf, você der um F12 aqui, ele fala retorna o índice baseado em 0, né, da primeira ocorrência do item dentro dessa coleção, se encontrado. Ou seja, se for o primeiro elemento, vai retornar 0. Se for o segundo elemento, vai retornar 1. Se for o enésimo elemento, vai retornar n-1. E se não encontrar, vai retornar -1. Quer dizer que -1 é o flag que ele usa para dizer, olha, esse elemento não existe nessa lista. Beleza? E se encontrar, ele mostra o índice no qual o elemento está. O nome Felipe está no índice 1. Índice 1, segunda posição. Então é isso aí, gente. Para essa aula a gente aprendeu como pesquisar elementos e ordenar listas genéricas. Pesquisar elementos de listas genéricas e ordenar essas listas. Na próxima aula a gente vai olhar outros tipos de listas. Além de string, a gente pode utilizar outros tipos de listas também. Então, não é só com texto que a gente pode trabalhar dessa forma, não. É com outros tipos de elementos também, de objetos. Então é isso para essa aula. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo o que achou da aula, sugestões, dúvidas, etc. Ative o sino para você ser notificado sempre que sair um novo vídeo. Compartilhe com seus amigos também. Se alguém que você conhece gosta de programação ou quer aprender programação ou quer aprender também mais da linguagem C#, agradeço se você compartilhar e agradeço por assistir também. Vejo você no próximo vídeo da série. Obrigado, abraço, até mais.